a direita e a mídia insistem muito na ideia de que uma reforma da Previdência é necessária. A deputada Tabata Amaral do PDT, por exemplo, insiste muito nessa ideia. Vejam, essa é uma ideia da direita, mas uma parte da esquerda tem comprado essa ideia. Eu tenho muitos amigos de esquerda que falam, olha, mas eu acho que alguma reforma da Previdência precisa ser feita, né? Vejam como a lavagem cerebral da mídia, ela realmente funciona. Só que é o seguinte, gente, eu já falei isso em vídeos anteriores. Mesmo que eu concorde que alguma reforma da Previdência precisa ser feita, a questão é que, assim, antes de se fazer uma reforma da Previdência, o que precisaria ser feito é se resolver o problema da sonegação de impostos em grandes empresas, em grandes bancos, em grandes multinacionais. Em primeiro lugar, resolver isso e resolver também o problema de desvios de dinheiro por corrupção, cujo fluxo é da ordem de bilhões de reais. Muito dinheiro dos nossos impostos é desviado. Enquanto esses dois problemas não forem resolvidos, eu não vejo por que insistir numa reforma da Previdência que vai impor mais sacrifícios ainda aos trabalhadores. O que os seguidores do Bolsonaro afirmam é que nós temos que fazer sacrifícios em nome de um bem maior para salvar o país. Só que o que eu vou rebater aqui é que, em primeiro lugar, essa reforma da Previdência não garante um bem maior para o país, não garante que a economia vai ser salva, que nós vamos ter mais empregos. E assim, a população já é sacrificada. A população já é muito sacrificada, já é muito explorada. Assim, o Brasil é o país que tem um dos menores salários pagos no mundo. Uma das mãos de obra mais baratas do mundo é a brasileira. Tá? Então, o brasileiro já é muito sacrificado. Então, por que quando se vai fazer algum tipo de reforma, algum tipo de política pública, a proposta sempre é a de sacrificar ainda mais a população, né? Então, é como se criasse realmente uma cultura de submissão, uma cultura escravocrata e até masoquista em cima da população. Na época do governo Collor, tá? O Fernando Collor de Mello, ele praticamente roubou as poupanças da população toda, no país inteiro, com a promessa de melhorar a economia do país, de fazer o país crescer, etc. e tal. Houve uma verdadeira lavagem cerebral na população para a população aceitar que suas poupanças foram bloqueadas pelo governo Collor. E o país não melhorou por causa disso. Na verdade, depois o país entrou numa recessão muito mais forte, muito mais intensa. Então, provavelmente, vai acontecer a mesma coisa com essa reforma da Previdência, né? A proposta de solução sempre é sacrificar mais ainda a população. E o governo, as mídias, nem sequer questionam a possibilidade de investigar e cobrar a sonegação de impostos das empresas multinacionais, dos grandes bancos, que por alto, essa sonegação de impostos soma algo em torno de 400 bilhões de reais, segundo notícias que constam nas mídias independentes. Você não vê muito se falar disso em mídias abertas, você vai ouvir mais falar sobre isso em mídias independentes, em mídias alternativas, de esquerda. Então eu posso concordar sim com a necessidade de uma reforma da Previdência, mas desde que se faça primeiro essa limpeza de resolver o problema da sonegação de impostos em grandes empresas e depois rever a questão dos desvios de dinheiro dos nossos impostos através de corrupção. Uma vez resolvida esses dois problemas, aí sim a gente pode ter uma dimensão mais real do quanto, do quanto de sacrifício talvez a gente tenha que realmente ceder para fazer uma reforma da Previdência. Outro fator importante seria a taxação de grandes riquezas, que esse assunto, na verdade, ele foi abafado. Mas, vejam, eu nem estou dizendo que a taxação de grandes riquezas vai resolver todo o problema, mas amenizaria um pouco a situação. De forma que, no final, somando todas essas providências, não seria necessário um sacrifício tão grande em cima da população.
Entendam isso, essa reforma da Previdência praticamente vai extinguir a possibilidade das pessoas se aposentarem. As pessoas vão pagar mais, tá? Vai ter mais desconto em salários dos trabalhadores e provavelmente os trabalhadores não vão se aposentar ou vão se aposentar com valores precarizados, né? Vai ter uma aposentadoria precarizada. Mudando um pouco de assunto,